Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Márcio, do meu, do seu, do nosso canal Sempre Fla. Galera, vamos trazendo essa matéria mediante o resultado do jogo de ontem, né? O Flamengo foi para a 6ª posição do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou de 2-1 do Avaí. O jogo da invencibilidade, da quebra de invencibilidade, né? Contando para vocês que o Flamengo já não vencia o Avaí lá em Santa Catarina há muito tempo. O Flamengo nunca venceu o Avaí lá em Santa Catarina, né? Nos últimos confrontos foram 5 jogos, né? O time de Santa Catarina venceu 3 jogos e outras 2 ocasiões foram empates, né? E ontem o Flamengo venceu de 2-1 de virada, num grande resultado, né? Sobre esse jogo estaremos falando agora no nosso canal Sempre Fla. Mas antes, peço a vocês que chegue amassando aquele sininho das notificações e também dando aquele like de confiança que eu sempre peço a vocês, compartilhando nossos conteúdos e comentando. Não deixe de comentar aqui embaixo, galera, em relação à partida de ontem, Flamengo 2, Avaí 1, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro turno, galera, foi embora e o Flamengo subiu mais um degrauzinho. O Flamengo agora é o 6º colocado e o segundo turno vai começar já com boas perspectivas para o nosso clube da Gávea, galera. Atacante Pedro brilha na estreia de Vidal e o Flamengo bate o Avaí de viada no Campeonato Brasileiro. Vamos estar falando disso aqui agora. Galera, na ressacada lotada, o Flamengo quebrou ontem o tabu e venceu o Avaí por 2-1 pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. De virada, a virota foi construída com 2 gols de Pedro, né? Enquanto Arthur Chaves foi o autor do gol catarinense. O rubro-negro encerrou o primeiro turno com 30 pontos e o Avaí se mantém no meio da tabela com 21. O jogo ficou aberto até os minutos finais, visto que o Flamengo virou a partida aos 40 minutos do segundo tempo. Na primeira etapa, o clube catarinense conseguiu neutralizar as criações de jogada pelos cariocas, pressionando muito com a marcação em cima. O Avaí abriu para cá no início da segunda etapa, né? Mas sofreu o gol de empate logo depois e não conseguiu suportar a pressão e a melhor qualidade do time rubro-negro na segunda etapa. Galera, e Pedro, mais uma vez, o atacante se manteve em boa fase, fez mais 2 gols pelo Flamengo e garantiu a vitória do clube rubro-negro. Por outro lado, o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, teve uma atuação bem abaixo, não conseguiu construir nenhuma jogada pelo lado esquerdo. Pelo lado do Avaí, que deixou claro a proposta do jogo desde os minutos iniciais, a equipe de Eduardo Barrocas montou um esquema para tentar neutralizar as jogadas do Flamengo e até certo ponto até que conseguiu. A marcação catarinense surtiu efeito, principalmente na saída de bola do goleiro Santos, o que dificultou o clube carioca a trabalhar com a bola e chegar ao último terço do campo. A equipe de Barrocas voltou para o segundo tempo pressionando o Flamengo e não à toa marcou um gol nos primeiros 2 minutos iniciais. O Avaí manteve o compacto sistema, não dando espaço ao Flamengo e conseguiu o ataque. Mas o Flamengo desperdiçava também algumas oportunidades, né? Galera, Dorival levou a campo uma equipe com força máxima lá no ataque e uma defesa alternativa para dar ritmo a Fabrício Bruno e Pablo. Para mim, esse é o ponto fraco do Flamengo ontem. Flamengo, o Bruno um pouquinho melhor, um Pablo meio perdido, mas no total, né, uma zaga que não mostrou muito entrosamento, segurança, né? Fabrício Bruno e Pablo vem mostrando que estão bem abaixo de quando se podia jogar. Rodrigo Caio, Léo Pereira, até o Gustavo Henrique acabou de sair, e o Davi Luiz estão bem acima da média desses 2 jogadores que jogaram ontem. A zaga estava um pouco perdida, os laterais também muito perdidos, não ajudava. Para mim foi o ponto fraco do Flamengo, foi o sistema defensivo e o Diego Ribas no meio campo também. O Flamengo estava se acertando no sistema defensivo, mas ontem foi o ponto fraco do Flamengo. O primeiro tempo foi marcado por posse de bola rubro-negro, mas pouca criação, já que Diego, em tarde
não estava muito inspirado, estava errando todos os passes. Diego não somou a favor, né? Diego estava muito displicente e até porque no segundo tempo Dorival tirou o Diego, né, e botou o Cebolinha ali. O rubro-negro teve dificuldade de sair com a bola devido à pressão da marcação do time do Avaí. O Flamengo se modificou para o segundo tempo. Everton Cebolinha entrou na vaga de Diego Ribas, né, com um atacante rubro-negro melhorando muito, né, nem tanto, ainda apresentou dificuldade na criação por conta da marcação catarinense. A atuação evoluiu ao longo da segunda etapa e o gol de desempate saiu após muita insistência rubro-negro, que havia desperdiçado algumas outras oportunidades. Galera, aos 4 minutos, o camisa 21 deu o primeiro chute do Flamengo ao gol. Pedro se livrou da marcação na entrada da área e chutou à direita do goleiro Vladimir. Também teve o lance do gol do Avaí, né, que o VAR acertadamente anulou. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou para o William Potker cabecear para o gol, né? O goleiro Santos caiu após um contato com o Bisoli e em checagem do VAR o gol foi acertadamente anulado. O Gabigol também fez uma bela jogada, né? Trocou um passe ali dentro da área do Avaí e a Arrascaeta trabalhou com o Pedro, né? Não chutou e deixou o Gabigol livre para marcar. O camisa 9, no entanto, chutou no canto, tirando do goleiro e a bola passou caprichosamente perto da trave direita. Galera, e continuando aí, o Flamengo tentando amassar o time do Avaí. Trabalhava a jogada com o Gabigol, que levantou a bola na área, na cabeça de Pedro, na pequena área. O camisa 21 ensaiou uma cabeçada bem forte, mas parou nas mãos do goleiro do Avaí, né, que fazia uma grande partida. A bola ainda pipocou na área do Flamengo no último lance do primeiro tempo. O Avaí conseguiu um escanteio. A bola ficou no bate-rebate com o jogador do Flamengo antes de ser espantada definitivamente pela defesa. A pressão do Avaí resultou no gol logo no começo do segundo tempo. A equipe catarinense começou pressionando o Flamengo no segundo tempo, né, em 2 cruzamentos perigosos em menos de 2 minutos. A jogada ensaiada do Avaí resultou no gol. Natanael cruzou e Arthur Chaves, né, marcou de cabeça aos 2 minutos, né. Esse foi o gol do Arthur Chaves, né. O Arthur Chaves ali que dava ali até a vitória. O primeiro gol como profissional que Arthur Chaves faz, né? É um bom jogador que tem 21 anos, né? Junto com o Potker ali na frente, estava dando muito trabalho para uma zaga meio confusa do Flamengo. O sistema defensivo do Flamengo estava muito confuso no jogo de ontem. Galera, mas Mateuzinho, que cruzou na grande área, lembrando que o Mateuzinho também não fez uma grande partida, assim como o Ayrton Lucas, e assim também como os 2 zagueiros do Flamengo. O Mateuzinho foi em poucas vezes, uma dessas vezes foi na grande área, cruzou, o Gabigol tentou o gol, nem tanto a bola desvia, o jogador do Avaí sobra para Pedro marcar, né? Um extremo oportunismo no nosso jogador, né? O camisa 21 fez 2 gols no último jogo, né? E a estreia de Vidal também. O volante entrou em campo aos 32 minutos para o lugar de Everton Ribeiro, né, que talvez fez uma boa partida. O Everton Ribeiro tem jogado bastante. O Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Pedro, esses 3 jogadores lá na frente estão sempre jogando bem, estão sendo imprescindíveis. O Gabigol também vive em grandes momentos de lucidez, mas ele perde muitas oportunidades. O Vidal teve os seus primeiros minutos, camisa do Flamengo. Entrou aos 32 minutos, mostrou garra e disposição e a torcida com certeza vai abraçar ele. O Gabigol perdeu 3 chances, né? O atacante pensou algumas oportunidades ao longo do segundo tempo, principalmente na reta final. Ansioso para marcar, Gabigol lamentou as grandes chances perdidas. Uma linda jogada de Gabigol que deu um passe de trivela para Arrascaeta aí no fundo, né? E tentar chutar, o goleiro defendeu e voltou para o Arrascaeta, que deu um totozinho por cima. O Pedro só entrou e testou a bola para dentro com um gol praticamente vazio. Um gol muito bonito, uma jogada muito bonita, com a grande participação do Gabigol, né? O Avaí, né, agora para frente encara o América Mineiro no dia 31 às 18 horas, lá na Areia Independência, né, pelo Brasileirão. O Flamengo joga pela Copa do Brasil quarta-feira contra o Atlético Paranaense aqui no Maracanã. Os ingressos praticamente esgotado, galera. Lembrando que esse jogo de ontem foi pela 19ª rodada, a última rodada do primeiro turno no estádio da Ressacada. O jogo foi 11 horas da manhã, aquele solzinho gostosinho, né? O árbitro do jogo foi Rafael Claus, da FIFA de São Paulo, seus assistentes Danilo Ricardo Simão, né?
da FIFA de São Paulo, como o Daniel Zioli, também de São Paulo. O árbitro do VAR foi Vinícius Furlan, também de São Paulo. Cartões amarelo foi para Bruno Silva, do Avaí, Fabrício Bruno para o Flamengo. Não teve nenhum cartão vermelho, né? Os números e os gols foram Arthur Chaves pelo Avaí aos 2 minutos do segundo tempo, Pedro, né, que descontou aos 10 minutos, né, e o Pedro também aos 40 minutos deu números finais ao Flamengo, que ganhou essa partida por 2-1, uma bela apresentação do Flamengo. O Avaí perdeu o jogo, né, com Vladimir, Kevin, Bressan, depois Rafael Vaz, Arthur Chaves e Cortez, Eduardo, Bruno Silva, depois Jean-Pierre, Ranielli, Lucas Ventura, Natanael, Marcinho, Potker, depois Natan e Bissoli. O técnico Eduardo Barroca. O Flamengo, ele formou e venceu, né, com um time completamente ofensivo, né, com aquele trio lá da frente que já está acostumado a jogar, e teve algumas modificações no sistema defensivo, né. O Flamengo foi a campo com Santos, Mateuzinho, depois Rodinei, que entrou muito bem. O Rodinei aí nesse time para mim já é o titular absoluto, e quando não está em campo a gente sente muita falta daquela jogadinha pelo lado direito do Rodinei com o Everton Ribeiro. Esse trouxamento é imprescindível. Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, que não foi bem na partida, volta a dizer, Diego Ribas errando muito passe, Diego Ribas no meio campo, não dando aquela dinâmica que é necessária para municiar o ataque, né? O Thiago Maia, João Gomes vinha andando, Everton Cebola entrou depois, João Gomes, Everton Ribeiro, depois entrou Vidal com muita garra, com muita disposição. Em tão pouco tempo que ele teve ali dentro de campo, parece que o Manto Sagrado já é ali a pele dele, né? É um jogador que vai acrescentar muito, vai agregar muito em termos de experiência, em termos de qualidade ali pro time do Flamengo e para aquele meio campo. Arrascaeta, Pedro, grande destaque da partida novamente, Gabigol, e depois entrou o garoto Vitor Hugo, o técnico Dorival Júnior, e o Flamengo tem esse jogo agora quarta-feira, importantíssimo pela Copa do Brasil. Temos aí novamente uma pedra no nosso caminho, chamada Atlético Paranaense. Temos que ganhar bem nessa quarta-feira para poder depois chegar lá no Paraná com o resultado no bolso e obter essa classificação tão sonhada e esperada pela Copa do Brasil. A Copa do Brasil é muito importante para o Flamengo. O Flamengo já não ganha a Copa do Brasil há muito tempo, mas estamos bem aí em todas as linhas. Estamos bem no Brasileiro, somos o 6º colocado, temos aí 19, 18 jogos pela frente, né? Pelo Brasileiro, temos tempo ainda de se recuperar, estamos bem na Libertadores e estamos aí na iminência de ter esse Maracanã super lotado na quarta-feira, com todo aquele apoio da nossa torcida, com aquela festa que só a torcida do Flamengo sabe fazer. Galera, vou ficando por aqui. Essas são as minhas matérias em relação ao jogo de ontem, a minha percepção, a minha visão, o meu lado de ter visto essa partida. E vou deixar agora com vocês os comentários. Sempre preciso do meu amigo Levi, que taticamente e tecnicamente de futebol de Flamengo, ele sabe tudo. Levi, vou deixando agora o caminho abertinho para você, né? Para você trazer as suas matérias, os seus comentários, sempre preciso, em relação a esse jogo de ontem. E qualquer outra coisa que o amigão sentir a vontade de falar aqui no nosso canal, em termos de Flamengo. Seja bem-vindo, amigão. Hoje, segunda-feira, desejo uma semana de paz, uma semana de esperança, uma semana de vitória para mim, para você, Levi, e para todos os nossos assinantes que seguem e acompanham a gente no canal Sempre Fla. Uma semana abençoada para todos nós, e vou deixando aqui um beijo no coração de vocês, galera. Sininho das notificações, like de confiança, comente os nossos conteúdos, compartilhe e nos ajude cada vez a voar mais longe. A minutagem, vocês sabem, o máximo de vídeo que vocês forem ver, pra gente vai ser melhor, né? Ajude na minutagem do canal, ajude a repercutir os nossos vídeos e o like. Galera, não vamos esquecer de dar o like nos nossos vídeos, que é muito importante pro YouTube reconhecer que vocês estão gostando dos nossos conteúdos. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. Levi, pode chegando. Chegou meu amigo Levi. E agora daí pra frente quem comanda é ele. Ele é o cara, ele que comanda, ele que fala, ele que determina, ele que explica. A bola tá contigo, Levi. Vem chegando. Beijo no coração. Uma ótima semana a todos vocês. Isso aqui é Sempre Fla. Valeu. Valeu, meu amigo. Valeu, amigo Márcio. Obrigado aí, cara. Tá
Então, depois das excelentes informações que o Márcio trouxe aí pra gente, tá? Eu vou dar continuidade aqui às notícias, tá bom? Mas, antes de começarmos aqui nosso pacotão de notícias aqui, a minha visão sobre o jogo de ontem, eu vou pedir a você, mais uma vez, né, que vocês se inscrevam no canal, que vocês acionem o sino da notificação, que vocês compartilhem os nossos conteúdos, que vocês comentem aqui embaixo o que vocês estão achando dos nossos conteúdos. Se vocês quiserem fazer críticas, elogios, fique à vontade. Nós estamos abertos, tanto eu como o Márcio, aqui no canal Sempre Fla, a gente está sempre aberto, né, a qualquer tipo de informação, tá bom? Se você gostou, dá aquele likezinho maroto aí pra gente, que a gente precisa muito do seu like, tá bom? Tá certo? Então, ó, fala pros amigos aí, colar esse dedo no like aí, nos ajudar a subir esse número de likes aí, pra gente poder crescer cada vez mais aqui no nosso canal Sempre Fla, tá beleza? Bem, galera, hoje eu vou falar com vocês, vou dar continuidade, né, ao assunto, vou falar a minha leitura do jogo de ontem, tá? Um jogo que, mais uma vez, o Flamengo fez uma boa partida, uma partida muito consistente, né? Conseguiu essa vitória que pra gente foi muito bom, manter sempre ali naquele pelotão da frente ali do Campeonato Brasileiro, não deixar os líderes escaparem muito. Vou falar da estreia de Arturo Vidal. Nossa, Arturo Vidal finalmente estreou e olha, me surpreendeu, tá bom? E vou também falar sobre uma palhinha bem rápida sobre esse jogão de quarta-feira, aonde, né, todos os ingressos foram vendidos. Ou seja, teremos casa cheia novamente. Será que nós vamos ter outro inferno? O Atlético agora, o Paranaense, vai conhecer o que é o inferno? Não sei. Vamos ver, né, na quarta-feira. Vou falar um pouquinho desse jogo também. Tá beleza, galera? Então agora, né, recadinho dado, vamos às notícias. Bem, galera, eu vou começar falando sobre o jogo de ontem, a minha leitura do jogo de ontem, tá? Flamengo e Avaí. A comissão técnica, né, do Flamengo, ela tinha um planejamento. Qual era esse planejamento? Nos próximos 4 jogos, o Flamengo fazer 12 pontos. Por quê? Por que o Flamengo tinha esse planejamento, gente? Porque, na final de contas, nós íamos pegar Curitiba, que não estava muito bem, Juventude, que também não está muito bem, Avaí e depois o Atlético Goianiense. Então, são 4 times, consideravelmente, pela ideia da direção, que são 4 jogos que o Flamengo tinha a obrigação de pontuar. E o Flamengo fez exatamente isso, tá? Até o momento o Flamengo tá pontuando. Pontuou contra o Curitiba, contra o Juventude, ontem contra o Avaí e agora o próximo jogo, que é contra o Atlético Goianiense, que eu tenho quase certeza que o Flamengo também tem plenas condições de fazer mais 3 pontos, tá? E isso é muito importante, tá? Até porque o nosso caminho dentro do Campeonato Brasileiro ele ficou muito longo, ficou muito distante por conta, né, das péssimas atuações, dos resultados muito ruins que nós tivemos lá no início do campeonato, onde nós empatamos com o Ceará, perdemos para Fortaleza aqui dentro, né? Perdemos para o Atlético, esse Atlético Paranaense que a gente vai pegar na quarta-feira, nós perdemos. Tudo bem, era um outro Atlético, mas nós perdemos para eles. Enfim, uma série de resultados muito ruins. Perdemos para Bragantino, enfim, esse conjunto de resultados negativos fez com que hoje o Flamengo esteja a 9 pontos do líder, tá? Então, o Flamengo hoje está a 3 vitórias, né? A 3 vitórias do líder, né? Aqueles resultados ruins lá do passado. Mas isso aí não tem mais jeito. Agora a gente tem que tentar nadar. O campeonato ainda tem 19 rodadas, tá? Ainda tem mais 19 rodadas para se decidir quem vai ser o campeão. Acho que o Flamengo tem condições. Nós ontem ganhamos mais uma posição, tá? Nós éramos 6, passamos a ser 5º agora, tá? Perdão, éramos 7, passamos a ser 6º com a derrota do Internacional. Nós ocupamos a vaga do Internacional e o Flamengo agora tem que galgar. Então nós estamos a 2 pontos do Fluminense, que é o 3º. Nós estamos a 1 ponto do Atlético Paranaense, que está na nossa frente. Então, assim, esses times, eles têm um bom time principal, mas falta elenco, coisa que o Flamengo tem,
tá? Então a diferença do Flamengo para esses times é questão de elenco. E diante disso, né, dessa questão do elenco, eu acho que o Flamengo tem plenas condições de chegar e conseguir galgar mais, né? Se tudo der certo e esses caras que estão na nossa frente começar a perder ponto, porque ninguém consegue manter essa constância. Com exceção do Palmeiras, que só ganha, o resto tá sempre nessa gangorra. Ganha e perde. Corinthians, Atlético, enfim, estão sempre nessa gangorra, tá? E o Flamengo tá vindo nessa crescente. Graças a Deus tá vindo nessa crescente agora, se acertou com o Dorival Júnior, tá? Uma pessoa me perguntou assim, Levi, você acha que o Flamengo agora tá jogando igual jogava em 2019 na época do Jesus? Não tá. O Flamengo do Jorge Jesus era um time extremamente avassalador. Era um time que não deixava o seu adversário respirar. Era pressão o tempo todo, tá? Então era um time totalmente diferente, era um time desenhado, foi um time que eu acho que vai passar anos e anos e a gente não vai ver mais. O time do Dorival Júnior, ele mostra uma característica de ser um time bem treinado. É um time que você vê que ele tem treino, que ele tem tática, que ele tem jogadas ensaiadas, que ele consegue fazer inversão, né, de jogadores e continua mantendo o padrão. Dorival Júnior provou que Pedro e Gabigol podem jogar junto. Gabigol agora deixou de ser goleador para ser garçom. O Pedro vai se consagrar com o Gabigol mandando lançando essas bolas para eles. Foi assim no jogo de ontem, tá? Então, assim, eu acho que o time do Dorival Júnior tem a característica do Dorival Júnior. Uma característica de um time que sabe tocar, sabe pressionar na hora que tem que pressionar, sabe defender na hora que tem que defender. E tem um meio de campo extremamente habilidoso, com o Everton Ribeiro, que está jogando muita bola, com a Arrascaeta, que dispensa comentários, enfim. Então, o time do Jorge Jesus era um time avassalador. O time do Dorival Júnior é um time que sabe jogar, tá entendendo? É um time que é cadenciado, mas é um time que também não dá espaço para o adversário. Tá? Então tem características diferentes, são dois times completamente diferentes. Só que os jogadores que tem no elenco são jogadores que fazem a diferença, né? Hoje, quem é que tem o melhor meia hoje do futebol brasileiro se chama Georgiano de Arrascaeta, né? Sem clubismo aqui, mas o Arrascaeta hoje é o melhor meia do futebol brasileiro. O time do Flamengo, quando o Arrascaeta joga de um jeito. Quando o Arrascaeta não joga de outro jeito. Mantém o padrão, mas você vê nitidamente que tem uma certa diferença entre um e outro. Tá? Entre quando joga com um, quando ele não joga. Tá? Então, assim, mas o time do Flamengo sempre mantém a mesma intensidade. A intensidade que eu falo é a intensidade de jogo. Não é aquela intensidade de pressão como era na época do Jorge Jesus. E no jogo de ontem, o Flamengo demonstrou isso muito bem. Um adversário que estava desesperado querendo a vitória, porque tá lá embaixo, tá, né, flertando com a zona de rebaixamento, e um Flamengo que precisava ganhar para encostar nos líderes. Deu a lógica. O Flamengo, né, sofreu até uma certa pressão no início. Era um time que, uma coisa que eu gostei muito ontem, foi o Dorival Júnior não abrir mão de alguns titulares, como foi o caso de Everton Ribeiro, que começou jogando, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, né? Então, com esses caras, o time não perdeu aquele conjunto, não perdeu o toque de bola, o dinamismo, né, do time. O time não perdeu. Então o Dorival Júnior foi muito feliz nessa escolha dele. Tá? Ele pode até, as pessoas podem até ter críticas ao Dorival, mas ele sabe a hora que ele tem que ganhar. E ontem era um jogo que ele tinha que ganhar. Ele sabe da importância que se ele perde aquele jogo ontem ou empata aquele jogo ontem, que o Flamengo praticamente vai começar a dar adeus ao campeonato. Até porque Palmeiras ganhou, né? Corinthians ganhou, Fluminense ganhou, então o Flamengo ia ficar muito distante desses caras. Então ia acabar, né, dando adeus. Tá? Então, o que o planejamento que o Flamengo fez de fazer 12 pontos ainda está em vigor. Vai ser fechado agora. Até porque, gente, depois dessa sequência que nós consideramos uma sequência até fácil, o Flamengo vai ter uma sequência muito difícil, tanto de Libertadores, como de Copa do Brasil, como de Campeonato Brasileiro. A gente vai pegar Corinthians 2 vezes pela Libertadores, a gente vai pegar o Atlético Paranaense, tá? Mais uma vez pela Copa do Brasil. A gente vai pegar o Palmeiras pelo Brasileirão fora. A gente vai pegar o São Paulo pelo Brasileirão fora. Então são 5 jogos, gente, muito pesado.
em que o elenco vai ter que estar muito bem focado para poder não desentoar da música, tá? Então, o jogo de ontem mostrou isso, que o Flamengo tem uma coisa chamada elenco, né? Então, quando você tem um bom técnico e um elenco recheado, como é o elenco do Flamengo, e olha que Marinho não jogou, olha que o Felipe Luiz não jogou, o Davi Luiz não jogou, enfim, né? Os jogadores que são considerados peças fundamentais nesse losango, né? nesse tablado de xadrez aí, que é o tablado do Dorival Júnior, alguns deles não jogaram. E o Flamengo manteve, né, a qualidade e fez um excelente jogo na minha visão. Eu acho que o Flamengo ontem merecia, seria uma injustiça se o Flamengo ontem saísse com um resultado negativo. Não pelo primeiro tempo, porque o primeiro tempo o Flamengo ainda deu uma patinada, mas mais pelo segundo tempo, um segundo tempo intenso, um segundo tempo em que o Flamengo entrou decidido a ganhar o jogo, tá? Então eu acho que seria uma injustiça se o Flamengo ontem não ganhasse esse jogo. Durante o jogo, nós vimos ontem, né, gente, que esse agora é o meu segundo tema, a estreia de Arturo Vidal, o que todo mundo queria aconteceu. Então, né, a torcida do Flamengo que lotou ontem a ressacada, a parte que lhe pertencia, lotou, não tinha mais ingresso para ninguém, né, viu Arturo Vidal desfilando o bom futebol dele. Gente, eu sinceramente, eu estava com uma expectativa muito grande da estreia do Arturo Vidal, porque ele é um jogador que ele tem aquela característica do jogador sul-americano, que é o jogador que joga duro, que joga pesado, que joga ali batendo, que joga, né, peitando o adversário, que impõe respeito. E eu não me decepcionei com absolutamente nada. O tempo que o Arturo Vidal jogou, né, estava em campo, ele mostrou a diferença. Ele jogou muito bem. Teve um lance que ele deu um chute que ele botou o Arrascaeta de cara pro gol. O Arrascaeta, que não é fominha, porque ele, naquele lance ali, né, da bola, que o Arturo Vidal mandou para ele, que ele matou no peito, era para ele ter emendado no gol. Só que ele quis presentear quem? O Gabigol. Acabou jogando a bola, né, veio uma bola de trás e, enfim, a jogada se perdeu. Mas você viu ali que ele já está à vontade naquele meio de campo. E eu não tenho dúvida nenhuma que Arturo Vidal vai, em pouco tempo, ser o dono da camisa 8 do Flamengo, né? Gosto muito do Thiago Maia, acho que o Thiago Maia está jogando um bolão, tá? Dentro desse esquema de jogo do Dorival Júnior, o Thiago Maia se encontrou com o futebol novamente, tá? Coisa que alguns técnicos atrás ele não estava conseguindo, mas agora ele conseguiu. Mas o Arturo Vidal mostrou ontem uma disposição, jogando às 11 horas da manhã, já era quase 1h da tarde na hora que ele entrou, era meio-dia e bolinha, e ele demonstrou uma vitalidade aos 35 anos que me impressionou, gente. Por Deus, me impressionou, e eu acho que esse cara, em pouco tempo, ele vai ser, quando ele entrar em forma, tiver 100% fisicamente, esse cara vai ser o dono da camisa 8 do Flamengo, vai ser o dono do meio de campo do Flamengo ali. Vai ser o primeiro, vai ser aquele volante que vai ser o dono, vai ser titular, tá? Cebolinha ontem também já jogou uma partida também muito melhor do que foi contra o Curitiba, né? Tá começando a se soltar, ou seja, esse time do Flamengo, ele certinho, ajustadinho, esse time do Flamengo vai muito longe, ele vai conseguir chegar muito longe dentro dos campeonatos, tá? Não tenho a menor dúvida de que o Flamengo vai disputar os 3 campeonatos que ele tá disputando, que ele tem chance de ganhar. Eu não tenho dúvida nenhuma que dos 3 o Flamengo tem plenas condições de pelo menos ganhar um deles. Disso eu não tenho a menor dúvida. Não sei se vai ganhar os 3. Eu queria que ganhasse os 3, queria comemorar 3 vezes. Mas eu acho que pelo menos um o Flamengo vai comemorar, porque o Flamengo tem uma coisa chamada elenco. E, né, pra gente fechar aqui o nosso pacotão de notícias, eu vou pincelar rapidamente esse jogão que vai ser quarta-feira. Flamengo e Atlético Paranaense, o primeiro, né, a primeira parte dessa decisão, dessa quarta de final, entre Flamengo e Atlético Paranaense. Gente, todos os ingressos foram vendidos. Todos. Então, nós vamos ter casa cheia, né, na quarta-feira no Maracanã. O estádio vai lotar, né? Eu acho que a torcida, né, tá fazendo a parte dela. Era óbvio que o Flamengo precisava desse apoio. O Flamengo fez esse esforço de recuperar o Maracanã antes do tempo, ele poder jogar no estádio com casa cheia, né? A gente podia jogar lá em Brasília com 67, 68 mil pessoas também.
Mas aqui no Rio de Janeiro sente o calor da torcida. A torcida aqui do Rio, não menosprezando, pelo amor de Deus, as outras torcidas, eu acho que as outras torcidas também merecem. Todas as torcidas do Brasil toda, a torcida do Flamengo ela é muito inflamada. Mas aqui no Rio, né, a gente tem um diferencial, que é o Maracanã. O Maracanã faz a diferença. É um estádio que tem a cara do Flamengo. Maracanã é o Flamengo. Então o Maracanã merecia receber esse jogo. Tá? E o Flamengo precisava do Maracanã, né, para essa energia do Maracanã, com a sua torcida dentro desse estádio, que já trouxe tantas alegrias para a torcida rubro-negra, tá? Então, o Flamengo, eu acho que o Flamengo tem que... O Dorival Júnior vai armar o time, claro, da maneira como ele acha que tem que ser, mas se eu fosse o Dorival, eu não queria... O time do Flamengo não pode sair igual um cavalo doido, desembrestado, para cima do Atlético Paranaense, querendo acabar logo com o jogo nenhum, não. Acho que o Flamengo tem que cadenciar. O Flamengo tem 180 minutos para conseguir sua classificação. Ah, Levi, mas os outros 90 é lá naquele caldeirão lá da Arena da Baixada, que o Flamengo não tem sorte. Gente, hoje o time do Flamengo é um time confiável. Né? Se fosse o time do Paulo Souza, eu tava com o pé atrás. Mas esse time de hoje ele é um time extremamente confiável. Tá? Eu confio muito no time do Flamengo, confio muito no padrão tático. Eu acho que quem tem que temer o Flamengo, quem tem que temer aí, que tem que estar temendo, é o Atlético Paranaense que tem que temer o Flamengo. Porque o Flamengo vai vir com a tropa toda para cima do Atlético Paranaense. E uma vitória por 2 ou mais gols de diferença aqui no Maracanã, pode ser lá. Se o Flamengo fizer um bom jogo, tomara que aconteça igual o Corinthians fez com o Santos no primeiro jogo, meteu uma goleada e acabou o confronto. Se o Flamengo fizer isso aqui no Rio, eu não tenho dúvida nenhuma que se o Flamengo passa pelo Atlético Paranaense, o Flamengo vai dar um salto muito grande para ganhar a Copa do Brasil. Porque é um adversário chato, um adversário enjoado, um adversário que a gente não tem sorte contra eles. Sempre que joga contra eles, a gente acaba, né, perdendo a classificação ou perdendo alguma coisa. Então é um time chato, um time que já está no calcanhar do Flamengo, que chegou, acabou. Eu acho que chegou a hora do Flamengo acabar com isso e ganhar esse jogo e mostrar para eles que quem manda aqui no Rio é a gente, que a gente vai para si, vai tentar ser campeão da Copa do Brasil, sim. Bem, e no segundo jogo, que vai ser o jogo lá lá na Arena da Baixada, né? Aí já é uma loteria, vai depender muito do resultado desse jogo de quarta-feira, tá? Então, se o Flamengo conseguir um bom resultado aqui, a gente vai para Curitiba com com a bagagem, com a classificação quase que praticamente garantida. Se tiver um insucesso ou um empate, Deus me livre, né, que isso não aconteça, né, aí não tem jeito, vai ter que ir para lá para ganhar o jogo e tentar classificar na casa dos caras. Mas eu tenho certeza que o Flamengo vai fazer um bom jogo. O jogo de ontem já me deixou muito esperançoso, tá? Os jogos que o Flamengo vem fazendo, o padrão tático do Flamengo, o padrão tático que o Dorival Júnior implantou no Flamengo. O time tá bem treinado, o time tá focado e o time tá querendo ganhar sim, quer mostrar que ele é um dos melhores elencos e um dos melhores times da América do Sul, não do Brasil não, da América do Sul. Tá beleza? Galera, esse foi meu recadinho de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse pacotão que eu e o meu amigo Márcio, né, trouxemos pro dia de hoje para vocês. Que vocês deleitem nas notícias. E mais uma vez eu falo, se vocês, né, quiserem, deixa aí o comentário de vocês, o que você está achando dos nossos conteúdos, o que você achou das notícias que a gente está trazendo aqui. Comenta bastante, isso faz bem, a gente lê os comentários de vocês e a gente tentar melhorar, se a gente está cometendo alguma falha, se o assunto não está legal, deixa o comentário, é em cima do comentário de vocês que a gente vai tentar melhorar cada vez mais, tá bom? Porque o nosso objetivo é estar agradando a você aí do outro lado que está nos assistindo, tá ok? E também não esqueçam, dá like, né? Muitos likes, nós precisamos, tanto eu como o Márcio aqui no canal, a gente precisa que vocês dê muitos likes nos nossos vídeos, a gente precisa disso, isso é muito importante, vocês não têm noção de como isso é importante para o crescimento do canal, tá ok? Então, compartilhe também os conteúdos com outros amigos, tá? Se vocês gostarem, indique nosso canal para outras pessoas, tá certo? E, né, se inscreva no canal, é também muito importante que vocês se inscrevam cada vez mais, indique nosso canal para um amigo, para um irmão, para um primo, né, para o vizinho, enfim, que o nosso canal se expande cada vez mais e a gente possa adentrar na sua casa cada vez mais trazendo notícia com respeito, com muita dedicação, com muito comprometimento com você aí do outro lado. Tá ok? Então, meu povo, minha pova, meu povo flamenguista, um beijo no coração de vocês, tá? Saudações rubro-negras e olha, isso aqui
é sempre Fla. Até a próxima!